Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11, Tribulações. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando a maior bênção que é o batismo do Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Tribulações. E o verso áureo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, versos 3 a 5. Quando o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o Espírito Santo era algo real, presente na vida do apóstolo Paulo, e ele derrama o amor de Deus sobre você. Certa tarde, uma jovem caminhava para casa quando uma tempestade repentina começou a se formar. Ela apressou o passo, sabendo que ainda havia um bom caminho pela frente, e uma gota solitária caiu em seu rosto, depois outra gota, e antes que percebesse, ela estava completamente encharcada. Correu até chegar em casa, onde o pai, que estava observando a filha, foi recebê-la com um cobertor, e ele disse: "Por que a cada relâmpago você parava de correr, olhava para o céu e sorria? Por quê?" E a menina respondeu: era Deus que estava tirando uma foto minha. Então ela entendia que cada relâmpago era como um flash de uma foto que Deus estava tirando dela. Ela não sentia medo nem pavor, porque ela se sentia segura nas mãos de Deus. Deus olha para você também, meu querido irmão. Por pior que seja a sua situação, por mais escura que seja a noite, Deus olha para você e Deus cuida de você. Como nós reagimos quando as tempestades da vida nos atingem ou quando enfrentamos momentos de crise em nosso relacionamento com Deus? Como você reage? Abaixamos a cabeça ou levantamos o rosto, certos de que Deus está ali cuidando de nós? Como você reage? Nesta semana vamos refletir sobre as reações mais comuns que temos diante das provações. Vamos descobrir como usar os desafios da vida para fortalecer e não enfraquecer nosso relacionamento mais importante. Tribulações é o que certamente você e eu teremos, já estamos tendo. Jesus passou por tribulações, Paulo, João Batista, todos passaram por tribulações. Os servos de Deus, os filhos de Deus neste planeta Terra são perseguidos, são martirizados, não são aplaudidos, não são amados por todos, porque o mundo jaz no maligno. E o povo de Deus, o remanescente fiel de Deus, certamente será perseguido. Jesus mesmo disse: "Perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo." Meu querido irmão, não baixe a cabeça, mas levante a cabeça para o céu, de onde virá o nosso socorro bem presente. Aleluia! Na parte de domingo, as tempestades da vida. Quantas tempestades você já enfrentou e quantas ainda virão? A tempestade no mar da Galileia ilustra muito bem a tempestade na nossa vida. E quando tudo parece estar dando errado, é porque tudo está dando certo. Esta foi uma frase que eu aprendi com o pastor Fernando Iglesias, quando ele foi fazer um sermão, uma semana de oração na nossa igreja em Boston, e naquele sábado de manhã, o computador e o PowerPoint não estavam funcionando, e ele disse: "Está dando tudo errado." E ele disse então: "Eu acho que está dando tudo certo. Vou deixar o PowerPoint para lá, o computador para lá e vou fazer o sermão
sem estes acessórios. Queridos, foi o melhor sermão da semana de oração. Quando tudo estiver dando errado, mas você ama Jesus, você tem comunhão com Jesus, é porque está dando tudo certo. Acredite nisso, meu querido irmão. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando grandes multidões às margens do Mar da Galileia. Já estive ali com a minha esposa visitando o Mar da Galileia. É um grande lago de água doce. Suas palavras ecoariam na mente do povo por muito tempo e por toda a eternidade. Ao cair da tarde, Jesus falou para os discípulos, convidando-os para a travessia do Mar da Galileia. Ele disse, vamos passar para a outra margem, Marcos 4:35. Jesus sabia que uma tempestade viria, mas ainda assim os chamou para ir e atravessar o lago. Ele tinha uma lição de vida muito importante para ensinar aos seus seguidores que estavam mais próximos dele. Abra sua Bíblia e vamos ler então Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos ver o verso 35 a 41. Aqui diz, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Deus que se tornou homem, o Criador dos céus e da terra, que criou o ser humano, criou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele é o Verbo de João capítulo 1, verso 1, aquele que tudo fez, sem ele nada do que foi feito se fez. E João capítulo 1, verso 14 diz, e o Verbo se tornou carne e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória do unigênito de Deus. Meu querido irmão, esse Jesus é o Criador dos céus e da terra, e foi ele que disse, acalme-se, fique quieto, e o vento se aquietou. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era um homem chamado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, 100% homem, 100% Deus, mas que na terra vivia como homem, na dependência de Deus, o Pai. Meu querido irmão, que exemplo de vida é Jesus Cristo para você? O relatório de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 48, nos ensina lições sobre fé. Fé em Jesus Cristo. Se você está com Jesus dentro do barco, se você está com Jesus na sua vida, presente na sua vida, você precisa ficar com medo? Não, não precisa ficar com medo. Mas nós ficamos com medo. Isto é natural para você e para mim. Nós temos medo, mesmo sabendo que Jesus está conosco. E Jesus entende. Jesus entende. Considere estes pontos. Jesus adormeceu, provavelmente sobre um único travesseiro que existia ali no barco. Os barcos de pesca geralmente tinham apenas um travesseiro no qual o condutor da embarcação, na popa, se assentava. Jesus estava, portanto, no lugar do piloto, mas ele dormia ao leme. Dormia tranquilamente porque ele descansava nos braços do Pai. Número 2, nem todos os discípulos eram marinheiros inexperientes. Pedro, Tiago e João conheciam muito bem o mar da Galileia e sabiam como lidar com tempestades. Número 3, esse é o único registro nos evangelhos em que Jesus está dormindo, enquanto os discípulos estavam aterrorizados e pensavam que iam morrer. Jesus
dormia na popa. Aparentemente, Jesus não estava se incomodando com os discípulos, não estava se preocupando se eles iriam viver ou morrer, mas esta foi uma falsa impressão que os discípulos tiveram. Meu querido irmão, tudo na vida de Jesus era planejado, era intencional. E em quarto lugar, a reação dos discípulos diante do perigo foi perguntar: Mestre, não te importas se morrermos? Será que você também, às vezes, pensa como os discípulos? Senhor, o Senhor não vê que eu estou me afogando, eu estou me destruindo, eu estou no fundo do poço, eu não tenho saída? Será que o Senhor não se importa comigo, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos, ou com o meu lar, com os meus negócios? Será que o Senhor não percebe a situação de crise em que eu estou? Muitas vezes, você e eu perguntamos para Deus o que os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, não te importa se morrermos? Eles questionaram o caráter de Jesus e o seu amor para com eles. Muitas vezes, essa também é a nossa reação diante das dificuldades. Em meio ao desespero, você e eu podemos tentar salvar a nós mesmos como os discípulos. Às vezes, quando sofremos perdas e dores, começamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Muitas vezes esperamos que Deus haja conforme o nosso ponto de vista humano, mas, assim como aconteceu com os discípulos, é exatamente nas tempestades da vida que Deus pode realizar os maiores milagres. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus sempre é fiel. Mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos, Deus é fiel. O Senhor está conosco em nossas perplexidades, nas tempestades, e somente Ele pode acalmar essas tempestades. Meu querido irmão, qual costuma ser a sua reação diante das tempestades da vida? Lembre-se, quando você está em comunhão com Jesus Cristo, mesmo assim, chegará um momento em que parece que tudo está dando errado, mas você está com Jesus. Então é porque tudo está dando certo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, seja curada. Imagine a multidão agitada à beira do mar da Galileia. Desde cedo, as pessoas aguardavam ansiosas o retorno de Jesus. Assim que ele desceu do barco, todos se apertaram ao redor de Jesus e o seguiram em direção à aldeia de Cafarnaum. De repente, apareceu Jairo, o chefe da sinagoga, suplicando que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filha. Entre a multidão havia também uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Ela gastou tudo que tinha com médicos buscando a cura, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Isto está em Marcos 5, 26. Ao ouvir falar desse grande homem, homem da Galileia, essa mulher ficou cheia de esperança e, com as poucas forças que ela ainda tinha, saiu de casa naquela manhã para se misturar com aquela multidão que apertava Jesus. O aperto das pessoas quase que a sufocava enquanto ela tentava se aproximar um pouco mais de Jesus. Então, em empurrões, ela finalmente viu Jesus e motivou a si mesma, dizendo: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Marcos 5, 28. Muitos estavam tropeçando na verdade, muitos estavam esbarrando na verdade, muitos estavam até mesmo tocando na verdade, porque a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, verso 6. Mas nada aconteceu para a multidão que estava esbarrando, apertando, tocando em Jesus. Mas para aquela mulher aconteceu. Foi o toque da fé. Abra sua Bíblia e vamos ler Marcos 5, 21 em diante. Aqui diz: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu
com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Meu querido irmão, que linda experiência! Linda experiência! Quando você está numa multidão assistindo um sermão, quando você está dentro da igreja, quando você está ouvindo a pregação da palavra de Deus, meu querido irmão, todos ali estão esbarrando na verdade. Todos estão tropeçando na verdade. Mas quem realmente terá o toque da fé? O toque da fé. Isso é que faz diferença. Esse episódio revela o cuidado e a compaixão de Jesus pelos doentes naquele tempo, e a compaixão de Jesus pelos doentes hoje ainda, pelos solitários, pelos perdidos no meio da multidão. Muitos o tocaram naquele dia, levados pelo movimento da multidão, mas apenas uma mulher o procurou intencionalmente para receber a bênção de que tanto necessitava. Não foi o toque dela que a curou, e sim sua fé. Meu querido irmão, o poder não estava na roupa de Jesus, o poder está em Jesus e na fé que ela exerceu em Jesus. O Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidosa. Meu querido irmão, quando você vai a um culto de oração, quando você está em comunhão com Jesus Cristo, você está tendo um toque casual ou você está tendo um toque de fé? A roupa de Jesus não tinha poder em si mesma. Foi a fé em Jesus. A fé em Jesus faz diferença, meu irmão. Expressa a sua decisão de tocá-lo. Foi assim que ela foi curada. Não é qualquer fé, tem que ser a fé em Jesus. Aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa, deitado em sua cama, mas em vez disso saiu para encontrar Jesus, movida pela esperança de cura e de se aproximar dele. Apenas vê-lo de longe não bastava, ela precisava estar perto dele, tocar nele. Venham a mim, disse Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Esse é o toque da fé. Vir a Jesus Cristo, exercendo fé nele. Mateus 11, 28 e 29. O convite de Jesus hoje é para você e para mim. O seu toque é casual ou o seu toque é o toque da fé? Você exerce fé em Jesus Cristo? Ele tem poder para curar hoje como curava naquele tempo. Ele perdoa hoje como perdoava naquele tempo. Ele é Salvador, 100% Salvador hoje, como foi naquele tempo. Jesus Cristo espera trazer uma bênção na sua vida, mas não depende somente dele, depende de você exercer fé em Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, Jó. Quando você ouve o nome de Jó,
vem na sua mente toda aquela experiência terrível que ele teve. Em toda a Bíblia, eu não leio outra experiência semelhante à de Jó. Jó, um homem fiel, temente a Deus, íntegro, perdeu todos os seus bens em um só dia. Em um só dia morreram todos os seus filhos. Meu querido irmão, ele não entendia o que estava acontecendo por trás das cenas. Hoje você entende, eu entendo, mas ele não entendia o que estava acontecendo. Na mente de Jó, ele estava sendo realmente atribulado por Deus. Hoje nós sabemos que não foi Deus, foi Satanás. Mas, queridos, Jó foi testado. E mesmo pensando que era Deus o causador de tudo aquilo, ele se prostrou em terra e adorou a Deus. Meu querido irmão, a história de Jó está aqui para animar você. Quando pensamos em provações na Bíblia, no Antigo Testamento temos Jó, no Novo Testamento temos Paulo. O primeiro nome no Antigo Testamento que nos vem à mente é Jó. Ele não apenas perdeu todos os bens, mas também todos os filhos e a própria saúde. Para piorar, a esposa incentivou Jó para amaldiçoar Deus e morrer, como está em Jó, capítulo 2, verso 9. Depois de algum tempo, 3 amigos vieram visitar Jó. Ficaram tão chocados com a sua aparência que permaneceram sem falar nada por 7 dias, só olhando para ele, sem coragem de falar nada. Depois de 7 dias, resolveram falar. Porém, aumentaram a dor de Jó com as suas palavras. Diziam que Jó devia ter algum pecado escondido, oculto e que precisava se arrepender. Um deles chegou a dizer: é assim a habitação do perverso. Esta é a situação de quem não conhece a Deus. Jó 18, 21. Aqueles 3 amigos não vieram trazer conforto. Eles acusaram Jó. Eles complicaram mais a situação. Abra sua Bíblia e vamos ler Jó capítulo 19. Jó 19, vamos ler então os versos 23 a 27. Aqui diz: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, palavras de Jó. Quem dera fossem gravadas em livro, que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Meu querido irmão, essa certeza de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo tendo perdido tudo, perdido os filhos, mesmo estando doente, meu querido irmão, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele cria no Deus vivo e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, disse Jó. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Eu ainda verei o meu Deus, com os meus olhos eu o verei. Meu querido irmão, nós não precisamos entender o que está acontecendo em nossa vida. Nós precisamos somente crer em Deus. Jó não entendia o que estava acontecendo, mas ele creu em Deus. Mesmo sem compreender o motivo das suas tragédias, Jó permaneceu fiel. Ele se manteve firme sem culpar ou amaldiçoar a Deus. Quando foi tentado a fazê-lo, respondeu: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Queridos, Jó permaneceu fiel na tragédia. Nós também vivemos no meio desse mesmo conflito. Não pense que o conflito em que Jó estava envolvido acabou. Não, meu querido irmão. Nós também vivemos no meio do mesmo conflito. Satanás nos aflige com dor, com perdas, com dificuldades. Qual a intenção dele? Ofuscar nossa visão de um Deus amoroso.
Nessas horas, temos apenas duas opções: rejeitar o Senhor ou nos apegar mais fortemente a Ele com todas as forças. Embora a batalha seja intensa, devemos lembrar que, à luz da eternidade, nossas tribulações são passageiras. Há muito mais acontecendo além do que podemos enxergar. Existe muito mais coisa acontecendo por trás das cortinas do que nós podemos enxergar. E um dos maiores desafios da fé é confiar em Deus mesmo nos momentos mais escuros. O Senhor já revelou de muitas formas a realidade do seu amor. E é esse amor que precisamos nos agarrar, mesmo quando não o sentimos plenamente, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, os porquês e os paraquês. Mas precisamos confiar. Vivemos no meio do mesmo conflito de Jó. O conflito continua entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E você e eu estamos ao lado de Jesus, perseguidos por Satanás, odiados por Satanás, mas amados por Jesus Cristo. Lembre-se o que o anjo Gabriel falou para Daniel: lá no céu você é muito amado, Daniel. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa que nesta terra você seja perseguido e odiado. O importante é que lá no céu, você e eu somos muito amados. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o caminho de Emaús. O que realmente fez a diferença naquela caminhada de 10 a 12 quilômetros, a caminhada de Jerusalém até Emaús? É uma caminhada mais ou menos de 10 a 12 quilômetros. O que fez a diferença? Ali estavam dois homens caminhando. Ali estavam dois homens conversando. Aquela poderia ter sido uma caminhada comum, dois homens comuns. Mas o que não era comum? O assunto da conversa deles não era comum. Qual era o assunto da conversa deles? O assunto era Jesus, o Cristo crucificado, o Cristo que foi sepultado e o Cristo que eles esperavam como sendo o Messias. Eles estavam falando daquilo que o coração estava cheio, porque do que o coração está cheio, a boca fala. Eles estavam impregnados de Jesus. E o assunto daquela longa caminhada de quase 12 quilômetros, o assunto era Jesus. As últimas semanas tinham sido intensas para os dois discípulos, que repassavam na mente as conversas, os acontecimentos vividos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a Páscoa no cenáculo, as orações de Jesus no Getsêmane, a traição vergonhosa de Judas, o julgamento, as zombarias, o espancamento, o corpo ferido de Jesus pendendo na cruz, as palavras finais de Jesus antes do último suspiro, enquanto a tarde escurecia. Depois disso, o rasgar estrondoso do véu do templo, que foi rasgado de cima a embaixo, deixando o Santíssimo à vista de todos. Os túmulos de justos foram abertos. O túmulo de muitos justos foi aberto com o terremoto que aconteceu na sexta-feira. Eles não ressuscitaram na sexta-feira, mas os túmulos se abriram na sexta-feira com o grande terremoto na hora da morte de Jesus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz, colocado dentro do túmulo. Em seguida vieram a confusão, o desânimo e as perguntas: como puderam eles se enganar tanto? Os seguidores de Jesus estavam decepcionados, abatidos, confusos. Era a maior reviravolta da vida deles. O que não conseguiam perceber é que aquilo era apenas um momento dentro da maior história de todos os tempos. Enquanto dois deles caminhavam de Jerusalém para Emaús, Jesus se aproximou e começou a andar com eles. O que é que fez com que Jesus se aproximasse daqueles dois discípulos na estrada de Emaús? A conversa deles, a linguagem deles, o assunto deles. Meu querido irmão, quando você está falando de Jesus, quando você está meditando em Jesus, Jesus se aproxima de você também.
Quando a nossa conversação é sobre Jesus, Jesus se aproxima de nós. Lemos aqui em Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 24 e vamos ver então os versos 13 a 27. Aqui diz, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O assunto da conversa fez com que Jesus se aproximasse deles. Qual é o assunto da sua conversa, meu irmão? Sobre o que é que você costuma conversar com seus amigos, com seus familiares? Será que nós gostamos de falar de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão dele ao céu, da promessa que ele fez, em breve voltarei, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo? Qual é o assunto da nossa conversação? Meu querido irmão, assim como Jesus se aproximou dos discípulos de Emaús, ele também se aproxima de você também hoje. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E o verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Fizeram o trajeto de 10 a 12 quilômetros de novo, voltando para Jerusalém, para contar para os discípulos, os outros discípulos, da experiência que eles tinham tido. Aqui em Lucas capítulo 24, verso 36 em diante, falavam eles ainda estas coisas, ou seja, os discípulos de Emaús estavam contando para os outros discípulos o que tinha acontecido com eles. Enquanto eles falavam, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Queridos, aqui está a experiência, linda experiência, não de tristeza, porque agora a tristeza da morte de Jesus tinha passado. Agora era uma reunião de alegria, de regozijo, porque Jesus ressuscitou.
Queridos, esta também é a mensagem de Jesus para nós hoje. O cristianismo não é a religião que termina em morte, em sepultura. O cristianismo tem o seu último capítulo como sendo a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus ao céu e a promessa: virei outra vez. Portanto, o cristianismo é uma religião de esperança, de alegria, de regozijo, porque o nosso Redentor vive. E porque ele vive, nós também viveremos, porque ele voltará para nos buscar. Com frequência, nós esquecemos que Jesus caminha ao nosso lado nos vales escuros da vida. Muitas vezes não reconhecemos Jesus, esquecemos que existe muito além do que vemos. Permitimos que a aflição e a dúvida se instalem no coração, como se nossa vida não estivesse segura nas mãos de Deus. E não raras vezes achamos que sabemos melhor do que Jesus o que realmente está acontecendo conosco. Meu querido irmão, quando você está caminhando por esta vida, quando o assunto da sua conversa é Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão dele para o céu e a promessa de que ele virá outra vez, quando o assunto da sua vida é Jesus, ele se aproxima de você e anda com você e derrama sobre você o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, olhe para Jesus. Por favor, olhe para Jesus. Leia comigo agora Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus. Meu querido irmão, nosso segredo é falar de Jesus, é olhar para Jesus, e eu convido você para que, ao ler este sonho que Ellen White teve, que está no livro Primeiros Escritos, página 93 e 94, que você se imagine nesse sonho. Faça de conta que este sonho é seu. Medite nele. Parecia-me estar sentada em desespero aterrador com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele e me lançaria aos seus pés e lhe contaria todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria e serviria sempre. Exatamente nesse momento se abriu a porta e entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse: você deseja ver Jesus? Ele está aqui e você pode vê-lo, se o desejar. Tome tudo o que possui e siga-me. Ouvi isso com indescritível alegria. Contente, ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharia que com tesouro eu guardava e segui meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar os olhos fixos para cima, a fim de que não me atordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de chegar ao topo. Finalmente, atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali, meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que havia trazido. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante, me achei diante de Jesus. Não havia como errar quanto àquele belo semblante, aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando o seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos da minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Procurei me desviar do seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, aproximou-se com um sorriso e, pondo a mão sobre a minha cabeça, disse: não tenha medo. O som da sua voz, da doce voz, agitou-me o coração e com uma felicidade que nunca havia antes experimentado. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra e, vencida pela emoção, caí prostrada
aos seus pés. Enquanto ali jazia inerte, cenas de beleza e glória passaram diante de mim. Parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Por fim, recuperei as forças e me levantei. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, e seu sorriso me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Esse sonho me deu esperança e fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Esse foi o sonho de Ellen White. Esse pode ser o sonho seu e meu querido irmão. Este é o sonho que pode pertencer a você, filho de Deus, filha de Deus. Viva na presença de Deus. Contemple o rosto de Jesus pela fé. Contemple o rosto amorável de Jesus. Jesus Cristo nos ama, provou que nos ama, dando a sua vida por nós. Ele provou que nos ama dizendo, eu voltarei, preste atenção, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Meu querido irmão, medite um pouco de que modo a tribulação que você está enfrentando ou já enfrentou afetou a sua visão de Deus. Você já se rebelou contra Deus? Você já ficou de mal com Deus? Você já se entristeceu com Deus por causa de uma tribulação? Jó poderia ter se rebelado contra Deus, mas ele não o fez. Ele mesmo sem entender, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e os meus olhos o verão. Quando foi a última vez que você orou? Que você se prostrou diante de Deus, abriu o coração, chorou diante de Deus, confessou os seus pecados. Conversa íntima com Deus. Traz Jesus Cristo para junto de você. Traz o batismo do Espírito Santo para você. Seu coração é humilde diante de Deus? Você tem se firmado diariamente na palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando foi a última vez que você buscou a Deus em oração e pediu que o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo fosse derramado sobre você? Se a sua fé é fraca, meu irmão, ore assim, eu creio, Senhor, ajude na minha falta de fé. Cerque-se de pessoas que o encorajam, não daquelas que o desanimem. Meu querido irmão, o mundo nem sempre cuida das pessoas fragilizadas, ignoradas e feridas e quebrantadas. Mas Jesus cuida dos que são fragilizados, dos que são ignorados e daqueles que estão feridos e quebrantados. Jesus cuida. A mensagem de Deus para você é: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus transforma a vida. Pense em alguém a quem você pode levar esta palavra hoje, animando a pessoa. Querido irmão, as tribulações vieram sobre todos os discípulos de Jesus. Até mesmo João, que não foi martirizado, porque Deus o livrou do caldeirão de óleo fervendo, e Deus o livrou também da morte lá na ilha de Patmos, e ele morreu de morte natural. Foi o único que não foi martirizado, mas ele teve tribulações, muitas tribulações. Todos temos tribulações, meu querido irmão. As perseguições e as tribulações são obreiras de Deus trabalhando em nosso caráter, polindo, tirando as arestas e aperfeiçoando-nos para que brilhe em você o ouro do caráter de Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, não nos regozijamos na tribulação, mas nós te louvamos pelas tribulações que nos corrigem, que são obreiras tuas para nos aperfeiçoar, para que o brilho do caráter de Jesus apareça em nós. Obrigado, Pai querido, pela promessa de Jesus, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Volte logo, querido Jesus, é a nossa súplica.
e enquanto estamos aqui nesta terra, derrama sobre nós o Espírito Santo, que ele em nós viva. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.